Inicialmente eu sempre fui do mercado gráfico, né? Eu me formei, me profissionalizei, fiz cursos, enfim, e trabalhei mais de 20 anos no mercado gráfico. O que acontece? Eu tenho um problema da minha visão, eu estou perdendo a minha visão ao longo dos anos e agora eu vou ter que fazer um transplante de córnea, enfim, eu fui perdendo a minha visão. Então eu não conseguia mais desenvolver o que eu fazia, a profissão que eu sempre fiz, eu não conseguia mais desempenhar. Eu houve uma situação na minha vida até um pouco desagradável, teve umas fortes chuvas em 2019, né? E a casa que eu morava ficava bem na encosta de uma montanha. Eram as primeiras casas dessa rua, no Jardim Silvina em São Bernardo do Campo. Aí naquele domingo, né? Minha esposa, na época, estava grávida dos meus filhos gêmeos, 7 meses, perto de nascer já. Tudo indo bem, a casa quase pronta, era um sobrado e tal, hidromassagem que a gente estava preparando, casinha legal com muito esforço, tudo indo bem. De repente, fortes chuvas, cara, a montanha começa a ceder, o mato começa a descer algumas árvores, um barulho, mas isso, eu estava em casa assistindo televisão, 9h30 da noite lá, de repente aquela gritaria na casa vizinha, que é a casa da minha mãe e tal, aí todo mundo me chamando, Marquinhos e tal, aí a gente sai, aquele dilúvio, aquela chuva, caramba, aí a gente falou, não, vai passar, e não passou. O morro começou a ceder, começou a descer, a casa da minha mãe desmoronou, veio abaixo, todo mundo saiu para fora, soterrou tudo, a minha casa ainda ficou em pé, porém interditada, então tudo aquilo que a gente tinha construído se foi. Da noite para o dia, literalmente, né? Não é uma expressão, da noite para o dia, ficamos sem onde morar, eu, minha família, meus filhos prestes a nascer, a casa da minha mãe embaixo da terra. Aí eu decidi sair da empresa onde eu trabalhava, fiz um acordo com eles. Como minha visão não estava tão boa, eu tinha que recomeçar. Agora, como recomeçar? Num trabalho que eu tinha um salário razoável, porém não ia ser o suficiente para mim reerguer tudo rápido, conseguir uma casa, os filhos recém-nascidos e tudo mais. Aí eu decidi entrar na área da gastronomia de novo, porque é uma área que eu gosto muito, amo, sou apaixonado mesmo, eu já tinha uma experiência, que eu falei, cara, eu vou arriscar. Aí por coincidência tem uma hamburgueria muito famosa em São Paulo, chama Pão com Carne, e nesse ano eu tinha visto uma reportagem deles, como eles começaram e tal, aí vi o proprietário falando, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, cara, se eu abrir um restaurante eu queria fazer uma coisa que eu pudesse crescer, que eu pudesse ser uma rede, certo? Enfim, crescer. E com o restaurante eu achava muito difícil, pela logística, funcionários, a forma de atendimento. Para mim, eu tinha que galgar muito. Não que a hamburgueria também não tenha seus percalços, seus problemas, obviamente que tem. Mas era uma coisa que eu tinha mais afim, era mais apaixonado por aquilo. Em 2019, eu abri a primeira unidade no Jardim Silvina, e foi ali um pouco antes da pandemia, né? Eu aluguei ali em volta do mês de abril, começamos em julho a funcionar, julho de 2019, no Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo. Esse lugar pequeno, onde eu comecei sozinho, depois veio meu irmão me ajudar, comprava tudo de manhã, preparava os molhos, finalizava, atendia à noite, aí tinha dias que eu acordava mais cedo e ia panfletar. No primeiro dia eu vendi 10 hambúrgueres, aí meu sonho inicial era vender 100. Já teve dias hoje de a gente vender 2.500 hambúrgueres num só dia. Então assim, as coisas vão aumentando, mas eu fico tanto dentro que pra mim é a mesma coisa, é a mesma paixão, é o mesmo amor. Mas obviamente que os números mudam, funcionários mudam. Antes era eu sozinho, depois era eu e meu irmão. Hoje em dia nós temos 72 funcionários diretos, mas em torno de 30 motoboys, fora os indiretos. Então são várias famílias que dependem dessa questão da nossa hamburgueria. O estudo que eu faço é quase que diário. As minhas pesquisas, os meus cursos online, até curso presencial, nada eu faço sem uma base, nada eu faço sem uma pesquisa, que hoje em dia não é só eu.
Tem eu, tem a minha família, tem meus filhos, tem os colaboradores que têm as suas famílias que dependem daqui. Então tudo que a gente faz agora é com extremo cuidado, é com muito estudo mesmo. Quando eu comecei, para mim, era quase que impossível. As pessoas olhavam e falavam, nossa, você tá louco, uma hamburgueria, uma lanchonete e tal. Mas, cara, eu tinha um sonho e também tinha necessidade, porque meus filhos acabou de nascer, aquela catástrofe. Então, assim, eu mirei naquilo e fui sem ouvir muitas pessoas. Eu fui no que eu acreditava e fiz aquilo, me dediquei. Eu me renunciei a muitas coisas. Então, o que eu falo, que se eu quisesse falar para alguém para mim, no meu caso, é muito impossível chegar, conseguir sem renunciar. Eu quero aqui agradecer a K2, tá, por financiar esse projeto. Se você conhece algum empreendedor da região aqui, só marcar nos comentários aqui, tá bom?